O estudo dessa lição não poderia ter terminado diferente esse trimestre, né? O autor foi muito feliz, iluminado por Deus, ao trazer na última lição a abordagem especial sobre a prática de tudo aquilo que estudamos. Me chamou muito a atenção o verso áureo, né? O verso para memorizar, o verso principal, escrito aí em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, isso quer dizer que se eu estudo a palavra, conheço muito bem a palavra, todavia, eu fui só ouvinte da palavra ou estudioso da palavra, mas não consegui colocar em prática, eu estarei me auto-enganando, né? Enganando a mim mesmo. É uma perca de tempo, né? E a própria lição faz aqui uma introdução, queridos, a respeito da maneira como nós aprendemos. Não é só o estudo da Bíblia que nós aprendemos praticando. Qualquer assunto, se você apenas ouve o professor, você retém muito pouco daquilo que ele ensina. Mas se você ouve e escreve, se você lê em voz alta, se você faz um rascunho, se você rabisca, se você experimenta, ou se você ensina alguém, você retém muito mais esse conteúdo. Assim também é na vida cristã. Se a gente apenas fica lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, não resolve nada. Aliás, o nosso foco nem está em ler a Bíblia, né? O nosso foco está em conhecer a Cristo. Meninos, o que vocês acham disso? Eu quero perguntar aqui para o Ramon, né? Ramon, vou começar por você. Estudar a Bíblia é muito importante. Aliás, toda a lição praticamente abordou isso, né? E entender a Bíblia é muito importante. Qual é a importância dos métodos para entendermos a Bíblia antes de praticarmos? Essa lição que estamos finalizando esse sábado, ela passou por alguns métodos, algumas formas da gente entender melhor a Bíblia e interpretá-la da maneira correta. Particularmente foi muito especial para mim, porque eu relembrei alguns princípios que devem nortear o nosso estudo da palavra. Os métodos, eles são importantes, logicamente. A perspectiva inicial, como Deus Criador, nós não precisamos questionar a veracidade da palavra de Deus. Também ter a noção de que Ele é um Deus Criador, de que a Bíblia é um livro histórico, é um livro profético, que deve nortear a nossa vida como cristão. Então, claro, os métodos são definitivamente importantes, mas uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: o real entendimento do texto bíblico não acontece quando você entende o texto bíblico, mas acontece quando você experimenta o texto bíblico. Interessante isso. Uma abordagem muito interessante. Na realidade, ok, você pode ler, você pode até entender, mas aquilo só vai te transformar, e a Bíblia é um livro vivo que transforma a vida das pessoas. Não existe nenhum outro livro que tenha esse poder transformador. E claro, por ser a palavra de Deus. Mas o real entendimento, ele só acontece uma vez que a gente vive o que está escrito. Ok, excelente, muito boa, hein? Muito boa essa explicação desse pastor, aí já nos ajuda muito no crescimento, né? Agora, interessante que entender o texto antes de praticar é fundamental, por isso os métodos são importantes, né? E a lição trabalhou muito isso ao longo do trimestre, né? Porque se eu entendo errado, eu vou ter uma prática equivocada também, né? Agora, só os métodos e entender o texto, Júlio, é suficiente? O que mais é necessário? Não, pastor, não é suficiente, né? Deus atua em nossa vida através do Espírito Santo e é através dele que ele nos revela o entendimento correto e a ampliação e todo o aprofundamento do que ele quis dizer nas palavras, né? É através do Espírito Santo que lá em Filipenses fala, né, sobre o nosso querer e realizar. É o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, é impossível você entender e gravar essas informações no seu coração. A leitura pela leitura, como o Ramon disse, simplesmente metódica, para fins de conhecimento, ela não tem validade prática se ela não tiver uma transformação real em nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva e tem que ser real em nossa vida na forma prática. É só o Espírito Santo que vai trazer essa prática para a gente. A gente tem que sempre lembrar e tratar o Espírito Santo também como um professor. Alguém está disposto, disponível para poder ampliar e
gravar no nosso coração esse entendimento. E lembrar sempre também que ele foi o agente inspirador de toda a escritura da palavra, nada melhor que ele para nos ajudar a interpretar também essa palavra. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores é o Espírito Santo que está nos convidando hoje também para poder nos auxiliar a entender as escrituras também, pastor. Pastor, até talvez se nós pedimos, antes até de abrir a Bíblia, numa oração sincera, pedindo o entendimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja acompanhando a gente ali naquele estudo, nossa mente pode ser clareada, porque, como vimos, é só através do Espírito Santo que o real entendimento, o verdadeiro significado pode fazer sentido. Então, antes até de estudar a Bíblia, antes de abrir a Bíblia, pedir que o Espírito Santo esteja atuando em nós. Muito bom. Clareando a nossa mente. Realmente, o assunto dessa semana ele é muito especial. A Érica está comentando aqui, né? Este assunto é muito importante. Viver a palavra de Deus é um desafio diário. E é verdade, Érica. Falar nisso, eu espero que você esteja bem, Érica. Bem melhor. Mande notícias suas para a gente aqui de como está a sua recuperação aí. Não sei se você ainda está no hospital. Essa semana acabamos não nos falando. Espero que você esteja melhor, tá bom? Mas é o seguinte, veja, sobre essa questão até que a Érica colocou aqui, nós então entendemos que é muito importante o entendimento da palavra. E esse entendimento vem pelo estudo correto, usando os métodos corretos, a maneira correta de estudar e especialmente o ensino do Espírito Santo para que compreendamos corretamente. Agora, se apenas entendermos e não praticarmos, isso não vai fazer muito sentido na nossa vida, certo? E de fato vamos ter uma experiência rasa, certo? Da palavra de Deus. Agora tem um ser humano, né? O ser humano que mais nos ensinou a respeito da prática da palavra e do estudo correto da palavra. O ser humano que mais nos serve de testemunho, Ramon, a respeito dessa importância, né? Quem é ele, né? Quem é? O líder, o maior líder que já existiu, o maior exemplo de todos os tempos. Qual é o nome dele, Ramon? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fala um pouquinho sobre ele, Ramon. O que Jesus nos ensina sobre essa questão de entendimento da Bíblia e prática da palavra? Tem uma Bíblia muito interessante. Até o Victor BJ, o pastor que grava os vídeos do resumo da lição, ele mostrou que tem uma Bíblia, uma capa que diz assim, a capa é exatamente assim: este livro é sobre Jesus Cristo. Já na capa da Bíblia. Então, assim, Jesus, quando ele veio pela primeira vez aqui na Terra, ele personificou a palavra de Deus. Ele veio cumpri-la em sua integridade. E mais do que isso, é interessante até porque ele sendo o verbo, ele sendo a palavra, ainda ele não negligenciava o próprio estudo da palavra. Então ele sabia textos de cor. A gente pode relembrar o exemplo ali de Lucas 4, né, quando o Espírito Santo leva ele para ser tentado no deserto pelo diabo. Ele cita as escrituras naturalmente, porque aquilo fazia parte da vida dele. Ele estudava profundamente a palavra de Deus. Ele sendo Deus, isso que é o mais interessante, ele sendo o próprio Deus, claro, 100% homem, mas 100% Deus também, ele não negligenciava a palavra. Ele ia até as escrituras, estudava, sabia o real significado daquilo que estava escrito. Então, ele veio a cumprir a palavra na sua integridade, ele era o verbo, e ainda assim ele não negligenciava, ele demonstrava a importância do estudo da Bíblia. Você mencionou aí sobre a tentação e a maneira como ele respondeu à tentação. Ele respondeu assim, está escrito, né? Como ele foi capaz de responder isso, né? Ele respondeu, inclusive ele não ficou questionando, né? Ele não entrou num debate teológico com o inimigo, né? Ele apenas citou a palavra. Como é que ele foi capaz de citar esses textos, né? Por que você acha que ele sabia esses textos, Ramon? Ele sabia porque ele estudou, ele estudava a Bíblia, ele decorava textos, talvez, e ele foi assertivo, né? Ele não entrou, como você mencionou, ele não entrou num debate teológico. Esse texto pode significar isso. Não, ele foi assertivo. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Enfim, ele não entrou em debates. Então,
Isso mostra que ele estudava, ele estava familiarizado com o texto bíblico. Você sabe que essa semana isso me falou muito, né? Porque eu, como pastor, líder religioso, já me faltou na mente alguns textos na hora exata que eu precisava dele. Sabe quando você até sabe o texto, mas você não sabe onde está? E você fica assim, não, mas eu sei um texto, gente, mas eu preciso citar um texto nesse momento aqui. E o texto não sai. E Jesus Cristo me falou muito essa semana. Falou assim, Valmir, você precisa decorar mais os textos bíblicos. Aliás, a lição vai falar daqui a pouco sobre Salmos também, né, que é importante a gente saber. Você precisa saber mais de cor vários textos bíblicos para que no momento certo você possa usar. Eu fico sempre pedindo assim, Senhor, me ajude a lembrar. Mas se eu também não me esforçar em saber esses textos, eu não vou ser uma ferramenta útil nesse momento, né? E até na própria prática, né? Na hora que eu sou tentado, eu saber um texto para dizer para o inimigo. Eu fiquei pensando, e se Jesus não soubesse esse texto, né? Não daria certo essa resposta, né? Ele titubearia. E eu acho que é por isso que às vezes a gente acaba até caindo, sabe? Porque a gente não tem uma resposta na palavra para buscarmos força, né? O que você acha aí, você que é o nosso participante dessa grande classe aqui? Nós estamos com 89 pessoas assistindo aqui. Coloca aqui também a sua opinião, certo? Mas, Júlio, enquanto as pessoas escrevem aqui a sua opinião e eu dou uma olhadinha, fala para mim aí, Jesus deu outras respostas para outros líderes citando a palavra. Você pode lembrar de algumas? Jesus em vários momentos, para pensar no ministério dele, em toda a leitura que a gente encontra sobre os atos dele, ele sempre fundamentava muitos dos seus sermões, muitos dos seus ensinamentos nas escrituras, e em muitos momentos ele utilizava desses escritos para poder esclarecer o entendimento. A gente pode ver, por exemplo, lá em Lucas 10, 26, onde tem o escriba e pergunta para ele, né, sobre a vida eterna, ele simplesmente responde, né, o que está escrito na lei? Como você interpreta? A gente percebe que Jesus tinha um interesse genuíno em esclarecer a palavra de Deus. Como muita gente vai estudar mais para frente, né, pensava que ele via justamente para contrapor aquilo ali que estava escrito, quando na verdade ele tinha interesse genuíno em explicar, e como o Ramon disse, ele é a personificação da palavra. Então, quando ele pegava algum texto, algum escriba ou um fariseu, ele nunca era para confrontar ideias no sentido de provar no ponto de vista de que não, ele simplesmente vinha mostrar para aquelas pessoas, revelar através do Espírito Santo, da pessoa dele, o que realmente quis dizer aquele texto. E isso, mais uma vez, a importância de você ter aquilo ali. Jesus tinha o tempo todo os escritos de Moisés, os profetas, na cabeça dele, no coração dele. Ele citava com uma certa naturalidade, como se fosse natural para ele, porque ele foi preparado para aquilo ali. Ele se preparou para chegar naqueles momentos do ministério dele e realmente poder fundamentar a atuação dele nas Escrituras. Interessante, poderosas respostas de Jesus, poderosas abordagens que ele fazia com esses líderes, né, usando a palavra, dizendo assim, levando esses líderes ao conhecimento da palavra, à prática da palavra. Em outras palavras, se vocês estudam esse texto, vocês devem viver de acordo com esse texto. E Jesus conhecia o texto. Tá? Eu quero ler aqui alguns comentários poderosos que vocês estão fazendo nessa nossa grande classe aqui, que agora subiu para 97 pessoas. E vai subir mais se você compartilhar mais, sabia? Então compartilha, é só clicar aí no compartilhar e mandar ver. Manda esse link para os seus amigos, acorde os seus irmãos, os membros da sua classe Escola Sabatina, quem você conhece da igreja, para que esteja junto. Se você fizer a sua parte, a gente sobe aqui, tá bom? Olha aqui, o pastor Wesley Oliveira diz assim, olha, está escrito... Esta fórmula continua ainda mais poderosa em nossos dias. Excelente, é isso mesmo. Tá? Jesus orava ao Pai, diz a Neubi, e ele que era Deus, orava ao Pai continuamente. É verdade, Neubi. Um exemplo para nós, né? O Rodrigo Marinho diz assim, olha, Jesus tinha intimidade e familiaridade com a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. A Jane, só com muita leitura da Bíblia para memorizar. É isso mesmo. E eu acho que é a prática da memorização, né? Às vezes a gente lê, mas não está preocupado em memorizar. Eu lembro quando a gente era criança, né? Eu não sei vocês, mas a minha professora da escola sabatina, lá nos juvenis, nos primários,
porque eu sou adventista desde 8 anos de idade, né? Eu fui batizado com 8. Meus pais se converteram, eu tinha 5, na verdade. Então eu fui aí dessas classes preliminares aí, né? A gente tinha um incentivo para decorar. E muitos textos que eu sei hoje, eu aprendi de criança, né? E parece que a gente vai perdendo um pouquinho isso, né? É um exercício, a gente precisa fazer esse exercício, tá? A Magali diz assim, olha, isso eu achei muito importante e é o que não fazemos, porque temos que ter textos para nos defender das tentações do inimigo. Magali, eu estou contigo, eu aprendi isso essa semana e eu vou colocar em prática esta ideia de memorizar mais textos da Bíblia. Eu acho que é algo prático que a gente pode crescer muito. Tá? Eu quero citar aqui um texto de Ellen White, quero compartilhar com vocês, está aqui na lição, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411, diz assim, olha, ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo, mas quando tomamos a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade. Eu tenho certeza que os anjos de Deus acompanhavam Jesus para fazê-lo lembrar desses textos também, certo? Muito bom. Agora, tem uma expressão de Jesus, Júlio, que é muito comum. Ele mencionou algumas vezes essa expressão. Ele diz assim, olha, vocês ouviram que está escrito isso, mas eu lhes digo isso. Essa expressão... Algumas pessoas acham que essa expressão menospreza aquilo que foi escrito no passado, como se Jesus estivesse abrindo mão do Antigo Testamento e validando só o Novo Testamento. Inclusive, esse é um dos textos que as pessoas usam para dizer que o Antigo Testamento foi abolido, que ele é do passado, só serviu para o povo de Israel lá no passado, certo? E para nós hoje o que vale é de Jesus Cristo para cá. Será que dá para usar mesmo esse texto, essa abordagem de Jesus, com o entendimento de que o Antigo Testamento foi abolido? Interessante e bem pertinente esse questionamento, pastor, porque na verdade isso a gente vê que é muito difundido, né, hoje. E dentro do próprio seio da igreja, às vezes a gente acaba pensando nesse sentido. Mas se você parar para pensar o ministério todo de Jesus, você não vai encontrar um sequer momento onde ele se contradiz com as Escrituras, ou nenhuma das suas falas, nenhum dos seus ensinamentos, em momento algum, ele se contrapõe. A relação que ele tinha com as Escrituras sempre foi de respeito e simplesmente, assim como a gente pode ler alguns versos aqui, por exemplo, de Mateus 5,17, ele fala que não penseis que vim para revogar a lei dos profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. A todo tempo ele deixa bem claro que, na verdade, assim como o Ramon falou no início, eu gostei muito de falar, a Bíblia é a história de Jesus, né, a capa. Seria o exemplo perfeito, seria um ótimo subtítulo para a Bíblia, porque realmente a palavra é para ele e por ele. Então, quando Jesus, na verdade, ele fala em verdade eu vos digo, na verdade ele está se utilizando da natureza divina dele, que ele também é Deus, no final das contas, para poder esclarecer o entendimento, e nunca para poder confrontar ou negar aquilo que foi escrito. Tem um verso muito interessante também que está no livro de João, no capítulo 5, do verso 45 ao 47. Eu vou ler rapidinho aqui para a gente. Fala, não pensei que vos acusei perante o Pai, mas quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não os credes nos seus escritos, como os credes nas minhas palavras? Entende como que acaba sendo até um certo perigo em você tentar desassociar Jesus, ou o Novo Testamento, do Velho Testamento, quando, na verdade, eles são um só. Todo o Velho Testamento fala sobre Jesus, e esse Messias vem, e, de repente, a gente quer desassociar. É quase que impossível essa dissociação, porque a Bíblia é sobre ele. Júlio, esse texto para mim é fantástico. Foi o texto mais impactante para mim nessa lição, porque os ensinamentos dos judeus eram pautados, né, pela lei de Moisés. Aí Jesus estava falando assim, ó, quem condena vocês é o texto de Moisés, em quem vocês acreditam. Mas vocês estão tão tapados, digamos assim, que nem o texto de Moisés vocês estão interpretando corretamente, porque eles falam sobre mim. Então, como que vocês vão acreditar em mim, se nem nos textos de Moisés que vocês dizem acreditar, vocês estão interpretando corretamente?
Então, assim, veio para... Aliás, inclusive, Jesus ele coloca a verdadeira interpretação nesse texto, né? É o contrário do que algumas pessoas dizem, que ele está abolindo o Antigo Testamento. Afinal, ele está afirmando, e afirmando da maneira correta. Lembrando que alguns escribas e fariseus estavam usando o Antigo Testamento para se beneficiar e até para validar alguns comportamentos errados, como não amar o inimigo, certo, e etc., né? E Jesus, então, ele amplia isto e valida, ele reforça a ideia bíblica como algo a ser praticado de fato na nossa vida. Tá? Agora é o seguinte, eu estou aqui lembrando disso e eu às vezes me esqueço, esqueço, mas eu tenho que mencionar que o papel de Maria e de José nisso tudo, né? Verdade, Jesus, pais, boa parte do que ele aprendeu, especialmente em relação à confiança dele em Deus e desenvolvimento de hábito de ler a Bíblia, de buscar o Pai e tal, ele aprendeu em casa, com seus pais. Porque Jesus Cristo não era uma criança que usava os poderes divinos, né? Eu não consigo imaginar Jesus assim agindo assim, ó, eu sou um bebê aqui, mas eu sei que eu sou Deus, que eu tenho que buscar o Pai. Eu imagino que ele se entregou muito, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou. E ele, vazio agora, ele começou a aprender da própria mãe. Olha a importância do papel dos pais em casa, chamar os seus filhos, ensiná-los a orar, a ler a Bíblia sozinhos, a entender a Bíblia, a memorizar também os textos bíblicos, né, para que tenham uma vida inteira de dependência de Deus, certo? Sim, é fantástico, pastor, a atuação, né, de José e de Maria, porque eles realmente sabiam da responsabilidade que eles tinham. E claro, Jesus era uma criança normal. Ele se desenvolveu no intelecto também, ele não nasceu com todo o entendimento das escrituras, ele passou por todo o processo naturalmente. Sim. Claro, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem, a gente esquece Exatamente. disso. Era uma criança normal. Então a responsabilidade de Moisés e de Maria, né, ao dar devida importância, ao educá-lo na palavra de Deus também, foi essencial. Sim. Essencial para o... E Ramon, eu vou querer que você fale um pouquinho aí, vou pedir que você fale um pouquinho sobre a importância da hora tranquila. Antes, porém, de você falar, já vai pensando aí o que você vai dizer nesses últimos minutos que temos, né? Eu quero ler aqui alguns comentários dos nossos membros dessa big classe aí, né? Que já subiu para 110. Compartilhe, compartilhe e compartilhe. Emanuele Souza diz assim, olha, atualmente memorizamos apenas o número do nosso telefone. Perdemos o hábito de guardar informações importantes em nossa mente, pois temos sempre uma ferramenta tecnológica em mãos. Precisamos retomar o foco de guardar a palavra de Deus em nós. Excelente, Emanuele, eu concordo com você. A Vilma Souza. Olá, Vilma. Estou com saudade dos seus pãozinhos de mel, viu, Vilma? Orar a Deus e estudar a palavra como se fosse o pão de cada dia. É isso aí, como se fosse um pão de mel, né, Vilma? Um pão delicioso que a gente gosta de comer. A Lilian deseja feliz sábado para todos de Maringá. Tá aí algum comentário mais sobre a lição aqui? Olha, a Jane, temos o dever de ensinar aos mais jovens desta necessidade. É isso mesmo. Especialmente o papel dos pais, como nós mencionamos isso. Antônio Martins está se recuperando também do Covid. Antônio, Deus está contigo, Antônio. Diz assim, olha, é uma bênção poder decorar versos da Bíblia. O Davi Correia, tenho que estudar e praticar para poder gravar a palavra. É isso aí, gente. Está maravilhosa a lição dessa semana. Muitos comentários aqui, estou muito feliz. Enquanto eu leio mais uns aqui, fala, Ramon. Qual o benefício da hora tranquila? E como nós podemos também fazer isso, né? Jesus fazia isso constantemente. Eu fico encantado com alguns versos, especialmente quando diz assim, eu gosto daquele texto, me chama a atenção, que Jesus desvencilhando-se da multidão. E me chama a atenção isso, Ramon, porque a multidão era o motivo do ministério de Cristo, era o que ele mais gostava, mas ele se desvencilhava de algo que era bom para fazer algo essencial, que era buscar o Pai. Fala um pouquinho para a gente sobre essa necessidade. Bom, uma vez que tendo a ideia, como nós falamos, que Jesus é a personificação da palavra, a gente toma ele como exemplo, né?
E Jesus, ele realmente ele tinha esse tempo dedicado. Ele saía, ele ficava sozinho e ele entrava em contato com o Pai. Então, muito mais nós que somos seres humanos falhos, né, que estamos envolvidos numa correria tão grande, nós precisamos ter esse tempo de qualidade. Pastor, eu falo assim por mim. Por exemplo, quando eu deixo para estudar a lição já no final do dia, depois de um dia cansado de trabalho, a mente já não está pura ali, conectada. Então, para mim, assim, funciona um tempo de qualidade, é a primeira hora da manhã, naquele primeiro momento, quando acaba de acordar, está tudo quieto ainda, você não fez nada. Gaste esse tempo com o estudo da palavra, né? com o contato mais precioso com Deus. Isso é essencial na nossa vida. Inclusive, a lição aborda a necessidade de nós separarmos um tempo específico e também termos um lugar específico. É muito importante isso, porque a gente acaba dando nome para aquele lugar, né? Esse aqui é o meu cantinho de comunhão com Deus. E quando a gente vai para esse lugar, a nossa mente já está preparada para essa comunhão, para essa entrega, né? Há vários textos na Bíblia, inclusive a lição menciona alguns, que nos chama para descansarmos em Deus, estarmos nele, permanecermos nele. E, queridos, nós temos que ser intencional nisso. Se não formos intencionais, a gente só vai buscar a Deus nos momentos de crise profunda. Aí o negócio apertou, corre para Deus. E é chato isso, né? Ficar buscando a Deus só quando aperta, né? Mas, gente, está tão bom o estudo da lição, mas o nosso relógio está dizendo que nós temos outras coisas também aqui no nosso culto de hoje. Então, vou perguntar aqui para o Júlio, para a gente encerrar, Júlio. Vamos encerrar com essa ideia, né? Qual a importância de memorizar salmos? A Bíblia fala sobre cantar salmos, né? Trazer a palavra de Deus para as nossas ações de graça, como dizendo assim, cantem a Bíblia. Cantar a Bíblia. Que ideia é essa, Júlio, em termos de prática? É muito interessante porque já foi discutido aqui, mas os vários benefícios que você tem, principalmente espirituais, de você ter ali na ponta da língua aqueles versos, porque você pode relembrar aquela palavra, seja de conforto ou de encorajamento, e ao mesmo tempo sentir aquele conforto e paz espiritual. Existe um compositor na igreja que faz esse trabalho muito bem, e eu particularmente sou muito fã. É o Daniel Liddick, o pastor Daniel Liddick. Ele fez praticamente o que os israelitas faziam antigamente, que os salmos nada mais é do que coleções de histórias e músicas cantadas pelo povo de Israel, né? Além das histórias dos salmos davídicos. E ele fez uma releitura dessas palavras de Deus, assim como os salmos, e colocou numa melodia agradável, harmoniosa. Como são maravilhosos, né, ouvir esses louvores. E foi até interessante porque, como eu ouvi todos os salmos DVD 1, DVD 2, praticamente eu tenho várias passagens de cor de cabeça. Salmos até então nunca tinha decorado. Eu tenho eles decorados na minha mente simplesmente porque eu me pus a entender aquela canção, a louvar Deus com aquelas canções, e aquelas verdades estão impressas, né, no meu coração. Como é importante a gente usar do louvor e também de cantar, de ler, de decorar esses salmos para ser usado em momentos oportunos em nossa vida, né? Muito bom. Eu queria sugerir que você colocasse aqui, compartilhasse conosco aqui a sua experiência em relação a isso. Tá? Eu também me lembrei aqui de algumas canções que eu sei que eu decorei por conta de canções, né? Eu sei de alguns textos bíblicos, aliás, por conta de canções que falam sobre esses textos bíblicos. E eu vou desafiar um pouquinho mais você. Quem sabe você possa compor. Componha uma melodia. Você está lendo um salmo bonito, uma passagem bonita, fique pensando, como é que eu posso cantar isso? Certo? Como é que eu posso cantar essa letra? Isso vai ajudar você a memorizar. Tá? Queridos, muito obrigado por sua presença. Obrigado vocês dois. Foi muito bom. Vocês trouxeram gemas especiais para o nosso estudo hoje. Foi enriquecedor. E nós estamos gratos a Deus pela lição da Escola Sabatina. Adquira a sua lição. Se você não conseguir a lição física, vá atrás do PDF. A Casa Publicadora está disponibilizando na internet essas lições em PDF. Não fique sem estudar a sua lição, tá bom? Você vai crescer bastante nesse estudo. Obrigado, e eu quero fazer uma breve oração com você. Deus e Pai, obrigado por tua palavra. E obrigado por nos enviar o teu Espírito e os seus anjos para nos fazer entender a palavra, para nos atrair a palavra, para nos explicar e para nos motivar a colocarmos em prática. De nada vale, Senhor, termos esses conhecimentos maravilhosos se nós não praticarmos, a nossa vida não vai mudar. E nós queremos ser humildes, então torna-nos semelhantes a Cristo e que possamos praticar a Tua palavra todos os dias.
Em nome de Jesus. Amém.